A tranquilidade ideal a todos amados irmãos. Meus irmãos, aqui é o irmão Cícero novamente em um áudio-vídeo, tá? Eu queria contar aqui um pouquinho do meu testemunho, como eu conheci Yao e Yausha. Eu já contei isso para muitas pessoas, vou ser breve, tá? Já contei isso para muitas pessoas. Não foi através do irmão Romilson, não foi através de vídeos no YouTube, não foi através de nada. Eu quero contar, até alguns irmãos até riram de mim, porque falavam, você estava numa denominação pior do que a do Valdomiro Santiago. E eu quero contar para os irmãos como que eu conheci o nome Yao e Yausha. Irmãos, eu sempre fui muito temente a Yao, né? Mesmo estando nos nomes D e J, eu era muito temente, eu era praticante, eu era professor de escola de capacitação, né? Que lá se chama Capacitação Destino, e Universidade da Vida. Então, assim, eu era professor dessas escolas e ajudava muita gente lá. Depois de um tempo eu parei e fiquei só, sendo que lá não tem presbítero nem nada, é líder de célula, é igreja na visão G12, né? Então, irmãos, a congregação que eu estava deve estar até nesse exato momento que eu estou gravando esse áudio vídeo aqui para vocês, deve ter terminado. Mas o templo que eles estavam construindo estava avaliado para terminar com um valor de 7 milhões, meus amados. 7 milhões. E as pessoas lá estava sendo divulgado para elas ajudar a construir esse templo. E era para comprar uma camisa preta, escrita nela, trabalhe por uma causa, né? Se você colocar aí Supernatural Church na internet, você vai encontrar a congregação. Tem muita pessoa lá que eu amo, que eu gosto, mas infelizmente não querem abrir os olhos para a verdade que está sendo revelada do nosso Criador. Mas, né, Yao sabe todas as coisas, não estou aqui para julgar, porque a palavra diz que quem julga será julgado, e quem medir será, da mesma modo que medir, será medido. Então, eu só faço a minha parte de falar com Yao por eles, mais nada, o resto é com eles. Louvo a Yao, porque pela minha batalha, aqui a minha luta de quase ter uma separação na minha casa com a minha esposa por conta das verdades, hoje ela está comigo, para a honra e grandeza do nosso Pai Yao dos Exércitos, né? Hoje ela está comigo, está aprendendo devagarzinho, tem ainda muita coisa para ser tirada, mas está comigo, saiu da denominação e está comigo hoje. Inclusive está cuidando de pessoas de lá da própria denominação, né? Que está precisando dela. Então, meus amados irmãos, eu quero contar para os irmãos sobre isso. E aí eu estava, irmãos, muito agoniado para poder ajudar a construir o templo, porque era pregado o tempo todo isso, que honra, que, né, o nome glória, que honra que glória é construir uma casa para Yao. Só que eu não sabia que o templo era nós mesmos, não sabia, para mim o templo era lá. Então, irmãos, eu queria muito comprar a camisa e a camisa custava R$1.000 para cada pessoa. Se a minha casa são 5 pessoas, então eu tinha que comprar 5 camisas. Eu queria comprar pelo menos a minha primeiro e depois comprar a deles, porque a gente quer, não, todo mundo da minha casa tem que estar com o nome na plaquetinha lá do templo que ajudou na construção da casa de D, né? Então, irmãos, isso me agoniava o dia inteiro. Eu trabalhava pensando nisso, eu vivia à tarde pensando nisso, como que eu vou fazer, eu tenho que fazer um serviço, vender bolo, fazer qualquer coisa para poder levantar os R$1.000 para comprar a camisa. E aí, irmãos, eu estava numa parada de ônibus, só estava eu e uma pessoa bem distante de mim. E na época eu trabalhava à tarde. E eu estava na parada e aí eu pensando lá quietinho, pensando como que eu ia fazer para comprar essa camisa. Como que eu vou fazer para comprar essa camisa? Aí eu pensei na estratégia do bolo. Eu falei, eu vou mais tarde, vou falar com minha esposa, se ela quiser, a gente vai fazer o bolo, eu vou vender para levantar o dinheiro da camisa. Eu tenho que ter meu nome lá. Irmãos, quando eu terminei de falar, eu vou comprar minha camisa, atrás de mim eu ouvi uma voz dizer, eu não me agrado disso. Assim como você está ouvindo a minha voz, irmão. E aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Irmãos, quando eu olhei para trás, que eu não vi ninguém, eu olhei para frente e pensei, de onde? Como é isso?
que eu pensei isso, não me agrado disso, na hora, irmão, foi como se Yau pegasse assim e colocasse o versículo, olha bem, o versículo na minha cabeça, ele colocou. Na hora eu abri o celular, porque eu não estava com a escritura, né? Os crentes modernos aí, eles não usam a escritura, ele usa no celular. E aí eu tava lá, né, como moderno, e abri a escritura justamente nessa passagem. E aí estava escrito em 1 Coríntios 3, no versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Yau e que o Ruach de Yau habita em vós? Irmãos, foi como se tirasse assim da minha cabeça, tirasse assim as vendas, caiu assim das minhas vistas, e eu falei, será? Foi a única coisa que eu falei. Irmãos, aquilo ali foi o dia inteiro na minha cabeça, batendo. E aí eu fui pesquisar, irmãos. Eu fui pesquisar sobre templos. E aí eu fui achando na escritura. E aí eu fui vendo, irmãos, aquela enganação e aquela mentira. Aquilo me deixou assim chateado, mas nem tanto. Mas quando eu descobri sobre dízimos, não foi em vídeo nenhum, irmão. Foi na escritura. E Yau foi me mostrando na escritura. Nessa escritura aqui, ó, que todo mundo tá dizendo que é para jogar no lixo, irmão. Que esses irmãos estão dizendo que é para jogar no lixo. Foi nela que Yau me mostrou. Foi a mesma paganizada que Yau foi tirando o fermento e mostrando para mim. Tá errado o dízimo. E eu fui vendo em Deuteronômio. E ele foi mostrando, foi me dando os versículos. Vinha na mente, eu abri, irmão. Eu abria lá e via, fui achando em Deuteronômio, depois achei em Números. Aí depois é que eu fui ver um vídeo do irmão Romil, se confirmou aquilo que eu estava já buscando. E tem muitos irmãos aí que me falaram a mesma coisa. E Yau foi revelando para eles foi vendo assim as coisas na escritura. Na escritura. Tá entendendo, meus amados irmãos? Então aí agora, aí é onde eu quero chegar para os irmãos. Não vou contar o restante, os irmãos já sabem que aí eu fui a fundo e fui começando a estudar. Passei 3 meses estudando e vendo se de fato isso fazia fundamento. E aí foi quando eu decidi sair da denominação de vez, que eu vi que de fato não tinha como correr. Conversei com vários pastores que confessaram para mim que sabem que o dízimo é errado, mas eles continuam cobrando do povo. Eles mesmos confessaram, não estou aqui mentindo perante Yau, e Yau sabe que é verdade. Eles mesmos falaram, irmão, eu já sabia disso, mas a gente é doutrinado para cobrar, a gente tem que cobrar o dízimo. Como é que vai viver a obra de entendeu? Eu falei, você sabe que você vai pagar muito caro porque você está mentindo, porque não tem nada de dinheiro, é alimento, e o templo é o povo, entendeu? O dízimo é para devolver para eles, não é para vocês ficar mantendo templo de pedra não. E aí, irmãos, eu fui conversando e eles mesmo, aí foi confirmando, porque eu vi que os caras não tinham argumento e alguns confirmaram, eu falei, pronto, é verdade, eles sabem mesmo, é a gente esse tempo todo na enganação. Então, meus irmãos, não foi nada assim na loucura da cabeça não, irmãos. Foi Yau que revelou e na escritura fermentada. A mesma que eu usei 10 anos na denominação, 15 anos na denominação, é a mesma que eu uso até hoje. E Yau vai me mostrando o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é mentira. Ele vai mostrando aqui. E não estou seguindo escritura, como muitos dizem aí. Segue a escritura que você vai ver onde você vai dar. Não, irmão, a gente segue Yaucha. Agora, ele mostra para nós as mentiras de Satanás na escritura dele, que Satanás fermentou junto com a Igreja Católica em Roma. Então, meu amado irmão, por favor, em nome de Yahshua Mashiach, não faça essa destruição na tua vida, não. Não seja um seguidor do mensageiro do inimigo, não, irmão. Não jogue fora, não. Entendeu? Siga Yahshua, clame, irmão. Fale com ele todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Fale com ele o tempo todo. Ao levantar, ao dormir, ao cair, de qualquer forma, irmão. Fale com Yahweh. Clame com ele, irmão. Porque só assim ele vai revelando, ele vai tirando os fermentos e mostrando, ó, meu filho, isso aqui é meu, isso aqui foi Satanás que pôs. Isso aqui é meu filho, isso aqui foi Satanás que pôs. Isso aqui, meu filho, ó, é meu, isso aqui foi Satanás que pôs. Ele vai tirando, meu irmão, ele vai tirando. Mas você precisa da palavra, irmão. Como é que você vai confrontar? Como é que você vai ensinar? Como é que você vai pregar o evangelho verdadeiro, eterno, para os irmãos aí que estão na denominação, se você não sabe mais, se você não tem escritura? Satanás quer tirar a escritura para a gente não ter mais nada, irmão. Você não vai ter argumento. Que argumento você vai ter? Como é que você vai pregar uma coisa para as pessoas se você não tem nada? Tá entendendo, irmãos? Então, cuidado com o que vocês estão fazendo, seguindo essas heresias que estão sendo pregadas. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês que Yahweh se revelou para mim foi na escritura, não foi nem em vídeo.
Que muitos aí conheceram isso através dos vídeos do irmão Romilson. Mas muitos também, não só eu, mas muitos também me falaram a mesma coisa. Irmão, eu comecei a ver na escritura. E Al foi mostrando, eu fui começando a perceber os erros dentro da denominação. E Al foi mostrando na escritura, tá errado, isso aqui que eles estão fazendo, eles adulteraram, isso aqui eles fizeram assim e é assim. Na escritura, irmão. E Al colocou na minha mente, ou me desculpe se eu estou sendo irônico com os irmãos, será que foi o inimigo que botou lá na parada para mim, o versículo de 1 Coríntios 3, para mim descobrir a artimanha dele do templo? É verdade, será que foi? Garanto para vocês que não, irmãos. Enquanto ele puder te manter no engano, ele vai te manter. Até o dia que você começar a descobrir, aí ele vem com outra mentira. Ele melhora aquela e vem de novo. Aí você vai e cai, porque você já esqueceu daquela. Entendeu? De como você descobriu. Então, meus amados irmãos, fica na tranquilidade de Al. Aqui é o meu testemunho para vocês verem, né? E hoje estamos aí na batalha, na luta, e vamos ter que clamar mais, buscar mais, porque, irmãos, a enganação é só o começo. O inimigo ele não vai ficar quietinho esperando os vencedores serem tirados daqui, não. Do mesmo modo, em cada era da congregação do Mashiach que ele foi lutando para derrotar os vencedores, essa não é diferente. Essa é a última. Então você imagina a correria que está no reino do inferno para poder derrubar você da sua coroa, tomar a tua coroa. O inimigo ele está furioso e ele vai trabalhar com toda a força para derrubar isso. Então, irmão, o quanto ele puder, ele vai trabalhar, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai adulterar tudo. Então, se você não tiver mais nada aonde buscar, aí, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. Então, fica na tranquilidade de Al, que Al abençoe tua casa, te proteja, você e sua família, quem estiver ouvindo isso, né? Que desperte do caminho do mal, mantenha-se no mandamento do Mashiach, cuide do próximo, alimente o faminto, visto o necessitado, pregue Yau Yausha, meu irmão, e ame as pessoas, porque é isso que Yau fez por você, entregou o filho dele lá porque ele te amou primeiro. Então faça isso pelas pessoas e você estará fazendo por ele. Não importa, meu irmão, você não sabe quem é filho da serpente e quem é filho do Altíssimo, ame as pessoas, ame as pessoas. Yausha não quis nem saber, ele veio e cumpriu o propósito dele, porque nos amou. Então, irmão, faça a mesma coisa, entendeu? Vamos, o que puder pregar, se você puder visitar alguém, visite, meu irmão. Vá conversar um pouquinho da palavra, descanse seu coração, entre debaixo da sombra do Onipotente e descanse nela, descanse nela. Sai dessa loucura, dessa perdição aí, porque senão vocês vão ficar louco. Tem dúvida sobre alguma coisa? Joelho, clame. Busque, fale com Yau, chore, clame igual uma criança, irmão. Você vê que uma criança, se o teu filho pequenininho começar a pedir água, irmão, e ele começar a chorar no teu pé, tu logo dá água, porque tu não aguenta ver ele mais chorando no teu pé, pedindo água. É assim que nós temos que ser com Yau. Tem dúvida, irmão? Então clame, chore, desespere, arranque cabelo, mas peça Yau, ele vai te revelar. Ele não vai aguentar ver essa choradeira no pé dele, mas ele vai te revelar. Entendeu, irmão? Qualquer coisa, irmão, que você tiver, não busque em irmão orientação. Busque em Yau. Se Yau não responder, ele vai testificar, como eu contei no sonho, no áudio vídeo antes pro irmão, como que Yau testifica um sonho. É assim, irmão. Ele vai falar com alguém e alguém vai vir falar com você. Exatamente o que ele estava pensando é o que você está sofrendo. E aí você vai ver a ligação. Então aí foi Yau que falou. Tá bom, meu amado? Então que Yau abençoe sua vida e a sua casa e te proteja, em nome de Yahushua Mashiach. Que assim seja, meus amados, firme e forte, porque nós vamos ser vencedores. Se assim for a vontade do nosso Pai, eu creio que é. Aleluia, viu? Fique na tranquilidade. A tranquilidade de Yau, meus irmãos. Só um complemento nesse testemunho, que eu já até me despedi dos irmãos, mas eu fiz esse complemento para não ter que gravar tudo de novo. Eu fiz esse complemento para os irmãos entenderem como que Satanás trabalha para poder nos enganar. Presta atenção nisso, irmãos. Eu contei já o meu testemunho e agora eu quero contar uma parte que é interessante para os irmãos verem. O que acontece? Quando Yau me revelou na parada, no versículo, que o templo não é de pedra e sim somos nós, irmão, eu entrei em desespero e comecei a pesquisar nisso. Esse detalhe é importante para os irmãos entenderem.
eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre templos e tudo, e no decorrer da história, olha como é que Satanás é astuto. Eu já tinha, praticamente 2 meses depois, eu já estava quase decidido a sair do templo, porque eu não aguentava mais servir aquele tipo de mentira. Então, olha só, aí eu, no YouTube pesquisando, encontrei um pastor chamado Jardel Fernandes. Vocês podem até pesquisar aí que vocês vão ver. Jardel Fernandes Oficial. Ele é fundador do Ministério Missão e Fé dele lá, sabe? Irmãos, ele prega contra templos, ele bate em cima disso, ele prega contra dízimo, ele é autor do livro O Dízimo Não É Obrigatório e Devorador Não É Demônio. Se você for entrar no canal dele lá, você vai baixar isso aí, você vai ver lá. É formado em teologia, sabe? Mas se intitula pastor e tudo, entendeu? E tem o templo, não tem nome no templo, mas tem o templo. Ele prega que o templo não é aquilo lá, que aquilo lá é um local. Ele até tem um argumento que como é que ele vai levar as pessoas para a casa dele? Tem que ter um local para poder se reunir com os irmãos. Não cobra dízimo, fica lá um negócio como ofertório. As pessoas ofertam o que quiser, a hora que quiser, e o tempo que quiser, e quanto quiser. Entendeu? Quer dizer, aquilo encheu o meu coração, porque eu estava procurando alguma coisa que pregasse uma verdade em cima do que eu acabei de descobrir. E olha só, aí eu pensei comigo, comecei a seguir esse irmão nessa época, eu comecei a seguir esse irmão lá e achei muito legal, as palavras dele muito fortes, ele pregando contra os pastores aí que estão roubando, o dízimo caro, e eu achei aquilo muito forte. Então, quer dizer, aquilo alimentou o meu desejo de fazer a vontade de Al. Tá entendendo? Só que ele prega em Deus e Jesus, entendeu? Ainda, e no templo. E tem um título de pastor. Então, quer dizer, há um pouco da verdade que eu tinha descobrido, Satanás tentou de alguma forma preencher aquele vago ali que tinha ficado para mim não sair. Olha como é que ele trabalha, irmãos. E isso é por isso que eu estou falando que era importante esse detalhe para os irmãos verem. Não foi só a revelação lá e eu já saí e tá tudo certo, não, irmãos. Ele tentou mandar alguém com aquilo que eu queria. Já que o dízimo era errado que eu tinha descobrido e o tempo também era errado que eu tinha descobrido, então agora eu vou dar para ele um ministério para poder ele ficar no erro de novo ali, só que agora no que ele queria. Só que como Ial queria que eu fosse mais a fundo, e aí foi descobrindo. Então esse é o complemento que eu queria mostrar para os irmãos. Se vocês quiserem, você pesquise aí. Entendeu? Eu até cheguei a mandar algumas postagens para ele, dizendo que o nome não era Deus, era Jesus, que se ele mudasse seria o ministério perfeito. Então, assim, irmão, se fosse aqui em Brasília, eu tinha ido para essa congregação com certeza, com a minha família. Eu tinha ido. Entendeu? Na verdade, eu ia sozinho, porque minha esposa não ia querer sair, né, da denominação. Saiu depois, né, e tá comigo hoje. Louvado seja Al. Mas para vocês verem. Entendeu? Então esse era o complemento para não ficar muito longo, para os irmãos entenderem isso aí, como que é importante. E olha como Satanás ele vai sempre trabalhando, tentando te enganar, tentando te manter no erro. E aí, irmãos, para você ver como que ele vai revelando na palavra tudo que você precisa. Então, se eu tivesse permanecido, só me acalmado com relação a descobrir um ministério que não prega em templo e que não prega dízimo, eu estaria seguindo esse homem na internet aí sem ter buscado mais a verdade. Mas Ial quer você por completo, ele não quer você na mentira. E ele vai te mostrando. Ok, meus irmãos? Então, assim seja, que Ial abençoe cada um de vocês. E agora sim, fiquem na tranquilidade do Altíssimo Pai e Ial dos Exércitos, viu, meus irmãos? Louvado seja Al, assim seja.